Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esta videoaula, onde nós vamos apresentar e aprofundar alguns conceitos, falar a respeito de cenários da logística no Brasil. É importante iniciarmos pelo conceito de logística, para a gente unificar alguns conceitos. Existem vários autores da área, entre eles Ballou, Christopher, Bowersox, Novaes, Fleury, Bertaglia, e cada um pensa um pouco diferente e alguns conceitos se complementam. O Novaes, ele tem um conceito amplo e que nos dá uma boa noção a respeito da logística, do conceito de logística, o conceito tradicional, o conceito mais antigo. E ele estabelece que a logística é todo o processo de planejamento, organização, controle de todo o fluxo de material, matéria-prima, produto acabado, de dinheiro, de informações, do ponto de origem ao ponto final, de forma eficiente, agregando valor ao produto e atendendo às expectativas do cliente. Tá, mas este é um conceito antigo, um conceito tradicional de logística. Mas o que preconiza a logística moderna com todos esses efeitos da globalização, todos esses cenários mundiais, essa queda das fronteiras, o modo com que as empresas administram, qual o conceito, o que se espera da logística moderna? É importante que a gente tenha um controle do ciclo de vida do produto, que a informação ela seja disponibilizada em tempo real para o cliente, que você tenha uma integração de todos os setores dentro da empresa, que você busque a integração de todos os departamentos da organização. E depois que você consegue esta integração, você passa para os seus clientes e fornecedores, buscando uma integração de todos os elos que compõem essa cadeia de suprimentos. Isto é o supply chain. Fazendo isso, você vai conseguir flexibilizar as suas operações, encontrar os gargalos, aumentar a sua competitividade, agregar valor ao produto e atendendo à expectativa, evidentemente, do seu cliente. Mas a logística moderna, ela tem vários outros objetivos, que é a flexibilização da operação, a maximização dos seus lucros, a minimização dos seus custos, a redução de desperdício, a evitar retrabalho, a busca da satisfação plena do cliente. E para a satisfação das necessidades dos clientes e agregar valor ao produto, pressupõe níveis de serviços maximizados e custos minimizados, como o próprio conceito de logística explicita, inferindo na percepção do cliente quanto ao real valor ao produto. Novaes também ele diz que a logística, o sistema logístico administrado de forma eficiente, ele agrega 4 tipos de valor ao processo logístico. São eles: lugar, tempo, qualidade e informação. No momento que nós passamos, o Brasil, ele passa por um momento conturbado, um momento político, econômico, ético bastante difícil, e tudo isso ele tem trazido dificuldades para o transporte, para toda a cadeia logística, todas as etapas de produção, de comercialização, de distribuição, a forma com que o país está administrando, com que os investimentos destinados à área de infraestrutura e logística, ele impacta na competitividade do país. Então, o Brasil, ele tem um diferencial muito grande em termos, se comparado com países como China, que investe 5% do seu PIB em obras de infraestrutura. O país, ao longo de décadas, ele investe um número muito pequeno, na ordem de 0,4% a 0,5% do seu PIB em obras de infraestrutura. Então, hoje, o empresário, as organizações, elas encontram problemas em todas essas áreas de infraestrutura. Nós temos deficiência em rodovias, deficiências em ferrovias, temos gargalos em portos, em aeroportos. Nós vivemos na beira de um apagão logístico. O último levantamento feito pelo BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele coloca numa classificação de 160 países, o Brasil, em termos
termos de infraestrutura e de qualidade da sua infraestrutura, é em 55º lugar. Quem está liderando este processo? Alemanha, Luxemburgo, Suécia, Singapura, Áustria, Japão, Estados Unidos, Canadá. E os critérios que se avalia para se chegar neste ranking diz respeito a como que é feito a rastreabilidade dos seus produtos, os procedimentos alfandegários, a qualidade na infraestrutura, a capacidade de você cronometrar a entrega desses produtos. Hoje, por conta de toda essa deficiência que nós temos em infraestrutura, nos custos de transporte, o Brasil hoje perde 40 bilhões de dólares por ano por conta dessa ineficiência, por conta dessa dificuldade de falta de investimento em obras de infraestrutura. Hoje, no Brasil, nós temos o custo logístico hoje é da ordem de 12% do seu PIB, enquanto que, fazendo a comparação com um país como os Estados Unidos, o custo logístico deles é da ordem de 8% em relação ao seu PIB. Para a gente ter uma ideia, em relação à nossa safra de soja, a gente perde 12,5% de toda a produção de soja no país durante todas as etapas de pré-colheita, colheita, no transporte curto, transporte longo, na padronização e no setor de armazenagem. Existe saída para isso? Claro que existe. O Plano Nacional de Logística e Transporte, ele estabelece que nós temos que procurar um equilíbrio da nossa matriz de transporte. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, os custos logísticos, eles representam cada vez mais um diferencial estratégico para as organizações. A logística tem que ser encarada como um caminho para se obter um diferencial competitivo. Há pouco tempo atrás, a partir de 90 para cá, a logística ela passou a fazer parte do planejamento estratégico das organizações. Antes, as atividades de logística elas eram distribuídas nos vários departamentos. Algumas ações eram colocadas no marketing, outras na produção, outro na área de compras, e quando os empresários, os gestores observaram que a eficiência logística, a maneira com que ela é gerenciada, ela traz muito mais dividendo, muito mais eficiência para a gestão do que uma inovação incremental num produto ou num processo, e ela passou a ter peso, ela passou a ter importância dentro das organizações. Então, para esse profissional se manter competitivo, para que ele possa contribuir, é preciso que ele domine algumas metodologias. Por exemplo, que ele tenha conhecimento de supply chain, de SOP, de just-in-time, de terceirizações, outsourcing, o 3PL, 4PL, ferramentas de gestão da qualidade na área ambiental, de just-in-time, para que ele possa implementar essas ações dentro da organização. Falando sobre investimento, o Brasil, houve um programa bastante forte que foi o PAC 1 e o PAC 2, que foram programas de recursos destinados a áreas de transporte, energia, saneamento e habitação. O PAC 1, que foi um investimento da ordem de 503 bilhões de reais, e no PAC 2, 960 bilhões de reais. Agora, e o governo federal, no programa de investimento em logística, que ele destinou 133 bilhões, foi a partir disso de 2012, em obras de infraestrutura, também canalizados para a área de energia, saneamento e habitação. Falando a respeito daquela saída que nós temos para eliminar aquele problema do custo Brasil, que é 12% do PIB, a ideia é de que a gente continue, evidentemente, investindo em obras de infraestrutura, mas saindo de 62%, que é hoje a base do nosso transporte, que é rodoviário, de 62% para 33%, que é a utilização da nossa matriz de transportes. Da mesma forma, do
modal ferroviário é sair de 23% passando para 32% de utilização de transporte usando esta matriz. No hidroviário, sair de 11% para 29%. E o que nós conseguimos com isso? Nós conseguimos reduzir o nosso custo logístico saindo de 12% do PIB para 5,2%. E isso significa maior competitividade nos mercados. Os nossos produtos vão chegar na prateleira de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, em condições de ser competitivo com os produtos de outros países. E quais são as causas para que do não crescimento do país, para que a gente possa ter um melhor desempenho, né, na nossa área de logística? O primeiro deles é o governo não consegue executar o orçamento previsto para o ano. Acaba destinando verbas para outros setores que não são prioritários. Um outro é a infraestrutura precária. Nós temos gargalos em portos, aeroportos, nós temos dificuldades nas nossas estradas, as nossas hidrovias são pouco utilizadas, a burocracia da nossa máquina estatal é bastante forte, as dificuldades de se obter a licença ambiental também é bastante demorada, nós temos uma alta taxa de juros no país, a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, na ordem de 37%, indefinição de regras para vários setores, isso dar garantias para o investidor internacional que o setor está regulado e que as regras não vão ser alteradas e dando segurança para esse investidor internacional e, evidentemente, os gastos públicos. A gente comenta que o Brasil precisa gastar, mas precisa gastar bem. Algumas medidas para solucionar os entraves logísticos do nosso país. Definir uma política nacional de transportes, reduzir o número de órgãos planejadores e reguladores do transporte. Hoje nós temos 14, entre eles a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTF, que é a Agência Nacional de Transporte Ferroviário, a ANTAC, a ANAC, os DETRANS, DR, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgãos de fiscalização e regulamentação. Também é necessário simplificar documentos e processos exigidos na operação do serviço de transporte. Hoje, para que vocês terem ideia, para a gente desembaraçar uma carga num porto, nós precisamos de 44 guias, maior agilidade no desembaraço de cargas nos portos, instituir o porto sem papel. Uma outra solução, definir claramente como os dois marcos regulatórios do setor ferroviário deverão se relacionar no período em que ambos estiverem em vigor, investir continuamente em infraestrutura de transporte, propiciar segurança jurídica para a realização de investimentos e desburocratizar trâmites para a implantação de infraestrutura logística privada. Para que a gente possa fazer isso tudo, nós vamos contribuir para um dos principais setores que é fundamental para o crescimento do país, que é o agronegócio. Por que eu coloco isso? Porque o Brasil, ele constantemente está atingindo recordes na sua safra agrícola. Mas é importante que o Brasil tenha condições de escoar toda essa produção. Então, o agronegócio, o atendimento do agronegócio, ele é fundamental para o crescimento, para a expansão do nosso país e a competitividade do nosso país. Então, sobre o agronegócio, ele é um dos pilares fundamentais da economia brasileira. Ele representa 25% do PIB. Para que vocês possam ter uma ideia, neste ano de 2017, nós temos uma produção recorde de 240 milhões de toneladas de grãos. Estamos entre os 3 maiores produtores e exportadores. O Brasil é líder mundial na produção e exportação de soja, de milho, de carne de frango, em carne de gado, de tabaco, de café, de suco de laranja. Nos últimos 40 anos, a área plantada ela cresceu 25% e o volume de produção aumentou na ordem de 200%, principalmente em razão dos grandes avanços na área da Embrapa.
Nós somos campeões no desenvolvimento de técnicas agronômicas sustentáveis. Temos o plantio direto, que a base é aqui na região dos Campos Gerais, e temos também na região de Cerrado, onde o Brasil tem conseguido grandes avanços num solo de baixa fertilidade química e biológica. É líder mundial na produção agrícola com conservação ambiental. É um dos poucos países que tem, dentro da sua legislação, a obrigatoriedade de a gente ter reservas legais dentro de áreas produtivas. Nem nos países desenvolvidos, como nós temos Canadá e Inglaterra, onde a sede dos grupos ativistas como Greenpeace, WWF, nem nesses países tem a obrigatoriedade de você ter reservas legais dentro de áreas produtivas. E nós temos isso, é referência mundial. Nós também somos líder mundial no uso de energias renováveis. Enquanto a média mundial é de 17%, 18%, o Brasil atinge a marca de 47%, que é a utilização de termoelétricas, biomassa, termoelétricas, usina eólica, usina solar. E desse modelo nós finalizamos essa primeira videoaula sobre a área de logística. Esperamos ter dado uma parcela de contribuição na construção de informações a respeito desse tema tão importante para a nossa disciplina. Até a próxima!